por essa obra maravilhosa. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Então, eu quero te encorajar, não fique de fora. Se você tiver oportunidade, vá conhecer a igreja de Boba nas próximas, se você puder, se programe, esteja dentro da visão da igreja, participando dos módulos, esteja preparado para a guerra, esteja pronto para você poder ir numa equipe apostólica, seja em Borba, seja onde for. Agora, nossa próxima missão, a gente vai ampliar a igreja de São Luís do Paraitinga, porque já não está cabendo mais. A gente vai lá para ampliar aquela igreja, para crescer também. Então, seja qual for, participe. E você vai ver o sobrenatural de Deus, não só nas equipes, mas aqui também, como Deus tem se movido neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo, eu peço agora, Senhor Deus, sabedoria, entendimento, Senhor. Pai, que o Senhor cresça e eu diminua, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João capítulo 4. Enquanto você encontra, diariamente a gente tem falado com os irmãos de Borba. Diariamente, a Carla tem se aproximado muito da Renata, que é a filha da moça que faleceu. Diariamente, a pastora Carla fala com ela, diariamente. Pelo WhatsApp, quando ela consegue, e em novembro a gente vai voltar lá, para consolidar essas vidas e fazer mais cultos, em nome de Jesus. E em janeiro de novo, e em março, a gente volta com uma equipe para edificar e finalizar algumas coisas, e já estabelecer a igreja, já com os pastores, com os obreiros daquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Então, João capítulo 4, aqui a Bíblia relata a história de Jesus, quando Jesus encontra a mulher de Samaria. Talvez aqui a maioria de vocês já conheçam essa história. E Jesus fala assim, no versículo 10, 4:10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele daria água viva. Jesus veio para trazer água viva, para mim e para você. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui Jesus traz a revelação para essa mulher. Jesus usa aquele momento que para ela era algo comum, tirar a água do poço. Talvez é como você lavar uma louça, talvez é como você varrer um quintal, talvez como você lavar o seu carro, algo comum, que você faz diariamente, semanalmente. Jesus pega aquilo que para aquela mulher é comum e transforma em sobrenatural. Porque Jesus fala para ela da água viva, não da água daquele poço, mas a água viva. Qual é a água viva? É a água que ia mudar a vida dela. É a água que ia transformar a vida daquela mulher. Por quê? Porque a vida dela era toda torta, toda destruída. Uma vida sentimental toda destruída. Talvez aquele caminho, e eu gosto muito de pensar assim, né? Eu sempre brinco que a minha mente é hollywoodiana. Então talvez toda vez aquele caminho do poço para ela fosse aquele momento de reflexão. Sabe aquele lugar que você vai e aquilo que você faz que faz você refletir um pouco na vida? Talvez o caminho para ela fosse a reflexão. Puxa, minha vida está assim, nada muda, todo dia vem aqui tirar água. Para ela era um dia comum, vou lá tirar água para beber. Mas, mal sabia aquela mulher que naquele poço tinha um homem chamado Jesus esperando ela. Ela teria um encontro com Jesus e ela ia ter água viva. E um milagre ia acontecer na vida dela. E o tema dessa palavra é como alcançar um milagre. Como que a gente alcança um milagre? Porque
Talvez o seu milagre seja dentro de você mesmo. Talvez a transformação que você precisa seja um milagre. A sua salvação, a minha salvação é um milagre. Talvez o milagre que você precisa seja uma cura. Talvez o milagre que você precisa seja uma restauração do seu casamento, uma restauração dos seus filhos. Deus sabe qual é o milagre que você precisa. E hoje, talvez, para você foi comum. Vou no culto. Vou no culto. Domingo de manhã, eu prefiro de manhã, que eu fico livre depois, e cada um tem os seus argumentos, tem um compromisso, etc, etc. Talvez você veio para o culto, é comum, todo domingo, vou no culto. Mas, você veio no culto hoje, só que na beira do poço tem um homem chamado Jesus te esperando. Você veio com o seu baldinho para tirar sua água. Vou tomar água lá, eu vou ouvir aquela palavra. E Jesus veio para a beira do poço e está te esperando aqui hoje. E falou assim, olha, e Jesus está dizendo para você, hoje eu vou te dar água viva se você quiser. E você nunca mais vai ter sede. E a água que Jesus vai te dar é uma água que sacia a sua sede para a eternidade. E como que você alcança esse milagre? Através da palavra de Deus. Através daquilo que você faz, através daquilo que você acredita. E essa mulher acredita nessas palavras. E no versículo 25 ela diz assim, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo, mulher. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens da sua cidade, vinde e vede um homem que me tudo disse quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O testemunho daquela mulher, aquele encontro que ela teve com Jesus, ela pegou aquele momento, para ela aquele momento que era comum, mais um dia normal, talvez aquele momento de reflexão que ela teria até chegar no poço para tirar água, talvez ela já estava até de uma forma rotineira fazendo aquilo, já se tornou algo chato para ela, algo que não tinha mais sentido nenhum, e naquele dia, quando de forma inesperada ela encontra um homem. Ela encontra um homem e esse homem se apresenta para ela como aquele que pode mudar a vida dela e trazer água, e ela acredita naquela palavra, ela entende que aquele era o Cristo, e aquela palavra começa a cair no coração dela. A vida dela, ela não foi transformada por completo, porque a água, para você saciar a sede, como é? Se você tem muita sede, traz para a sua vida normal, traz para o dia a dia, você tem muita sede, você pega um copo de água e você toma. Na sequência você quer outro, não é verdade? E a sua sede vai sendo saciada por aquilo que você está bebendo. A água que Jesus ofereceu para aquela mulher é isso, é uma vida transformada. É uma vida cotidiana transformada, andando com o Mestre, tendo o seu relacionamento com Jesus. E ela nunca mais precisaria procurar outra água, porque aquela água viva saciaria a sede dela, mudaria a vida dela. E ela vai até a cidade e conta esse testemunho. Olha, eu encontrei um homem que disse por completo a minha vida. Ele revelou toda a minha vida. Não é esse por acaso o Cristo? Então o testemunho dela alcança aqueles homens. E no versículo 42, diz assim, e diziam à mulher, já não, pelo que disseste, que nós cremos, porque nós cremos, nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O que aconteceu com aqueles homens? Eles vão até Jesus, com base naquele testemunho daquela mulher. Jesus libera uma palavra sobre eles, você pode ver do versículo 31 ao 42 que nós demos. Jesus libera uma palavra sobre eles, Jesus ministra sobre eles a ceifa e os ceifeiros, e eles recebem aquela palavra, e aquela palavra muda a vida daqueles homens, e eles voltam até aquela mulher. Olha como o reino de Deus
ele vai sendo semeado e como as coisas vão acontecendo. Assim como aconteceu nas igrejas, em Atos, e assim como está acontecendo com a gente, a palavra de Deus, ela é semeada, ela é plantada e ela vai gerando fruto e as pessoas vão acreditando naquilo que está sendo ministrado. Por quê? Porque o Espírito Santo que traz a água viva. É o Espírito Santo que começa a revelar aos nossos corações a vontade de Deus. E esses homens voltam e falam para essa mulher: mulher, já não é mais pelo que você disse. No começo, a gente acreditou, e por isso a gente foi até esse homem chamado Jesus. O seu testemunho levou a nossa vida até aquele homem, mas agora a gente acredita porque a gente está ouvindo ele falar. A gente está conhecendo aquilo que é a vontade dele para nós. E aqueles homens começam a acreditar e eles começam a crer naquela palavra de Jesus. E no versículo 77, perdão, irmãos. Versículo 47. A gente vai ter que ler do 43 para a gente se contextualizar. 43. 2 dias depois que isso aconteceu, que Jesus encontrou essa mulher em Samaria, partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde a água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes os sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao seu encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Uma palavra de Jesus trouxe a vida àquele jovem e edificou aquela casa daquele oficial do rei. Como a gente pode alcançar o milagre? A gente tem os dois lados da história. Primeira coisa que a gente faz para alcançar o milagre é quando a gente ouve um testemunho. Talvez esses testemunhos que eu dei aqui para vocês de Borba começaram a edificar a sua fé, começou a incendiar o teu coração. E a sua fé começou a ser acesa, você começou a ver que Deus pode fazer. E é assim que acontece. A segunda coisa é quando a gente ouve a palavra de Jesus. Assim como aqueles homens ouviram e falaram: olha, mulher, não só mais pelo seu testemunho, mas porque agora eu ouvi o que Jesus está dizendo. Então, através de um testemunho, você conhece a Jesus. Através da palavra, você começa a acreditar em Jesus. E na sequência, através da sua fé, Jesus faz um milagre. Esse homem, esse oficial do rei, ele ouviu que Jesus vinha para a Galiléia, ele correu ao encontro de Jesus, ele não levou o filho dele até Jesus. Mas porque ele já ouvia falar de Jesus, assim como esses homens de Samaria ouviram falar de Jesus através dessa mulher, ele também ouvia de Jesus. E Jesus fala: é necessário que eu faça os sinais para que você creia. E Jesus falou: vai, o seu filho vive. E aquele homem acreditou naquela palavra, a fé dele foi vivificada, através daquilo que ele ouvia de Jesus. Quem estava no culto passado e ouviu o apóstolo ministrando, o Logos se tornou rema. Aquilo que ele ouviu se tornou rema na vida dele. Por quê? Porque ele ouviu, ele acreditou, ele teve fé, ele foi até Jesus e Jesus fez o milagre. E assim é na nossa fé cristã, na nossa vida cristã. Você está aqui hoje com certeza porque você ouviu o testemunho de alguém, alguém te convidou. Alguém falou para você: olha, Jesus pode mudar a sua vida porque Ele mudou a minha. Jesus pode mudar o seu casamento, porque Ele mudou o meu. Jesus pode. Você ouviu, foi convidado e veio. Se você não foi convidado, talvez os seus pais um dia foram convidados e por isso você está aqui.
Mas o amor de Deus, ele chegou até você porque um dia alguém testemunhou de Jesus para você. Assim como os discípulos fizeram, testemunhando Cristo, assim nós fazemos também. Nós damos testemunhos de Jesus, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra do Mestre, se achegar ao Mestre e, quando necessário for, ir até Jesus e falar: Jesus, eu preciso de um milagre, o meu filho está morto. E Jesus vai falar: sim, pode ir, porque o seu filho vive agora. Porque você acreditou no Logos, naquilo que você ouviu, eu vou fazer agora essa palavra rema sobre a sua vida. E tem o outro lado. Talvez você seja a pessoa que precise do milagre da palavra. Mas talvez você seja a pessoa que leve o testemunho, que leve a palavra e que incendeie o coração das pessoas a receberem o milagre. A Bíblia fala em Tiago que a fé sem obras é morta. Se eu digo que eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, a fé que me salva, que me dá salvação, ok, certo. Mas me mostra a sua fé. Como que eu vou mostrar minha fé? Calma, não tem como mostrar. Por quê? Porque eu não faço nada. Então a fé sem a obra é morta. Agora eu posso mostrar a minha fé para você com as minhas obras, com aquilo que eu faço para Deus. Porque quando eu me dedico ao Senhor, quando eu sou esse discípulo, essa pessoa que leva o testemunho adiante, eu posso mostrar as minhas obras. Não obras que são feitas por mim, mas obras que são feitas por Jesus em mim, por Jesus em você. Aquela mulher, ela precisava de uma palavra viva, ela precisava de água viva. Ela tinha a vida toda destruída, a vida sentimental totalmente destruída. Talvez estivesse ao ponto de Satanás ceifar a vida dela, que é o que acontece com muitas pessoas. Homens e mulheres que se decepcionam no seu casamento, no seu relacionamento, e Satanás vem e engana. Talvez essa mulher tivesse ao ponto disso, mas Jesus chegou na beira do poço e falou assim: não, mulher, eu estou aqui hoje e você vai beber água viva, eu tenho água para te dar. E o testemunho dela, a fé dela foi incendiada por quê? Porque ela ouviu aquilo que Jesus tinha para dizer para ela. A revelação da vida dela, sem ao menos ela conhecer Jesus, Jesus revela para ela a vida dela. Falou: olha, a sua vida é assim, 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 assim. E aquela revelação da palavra, da vida dela, choca ela e ela entende que aquelas palavras são de Deus, que Jesus é o profeta. Ela acredita naquela palavra, naquele testemunho do próprio Jesus. Ela leva aquela palavra adiante, fala para aqueles homens em Samaria. Aqueles homens vão até Jesus, ouvem a palavra de Jesus e acreditam. E a história continua no capítulo 43, onde a gente leu que esse oficial do rei já ouvia também falar de Jesus, o Cristo, o profeta. Eu não sei quem é esse homem, porque hoje nós temos a revelação de quem é Jesus, mas aqui no contexto, na história, irmãos, era um rebuliço. Quem é Jesus? Para os mais próximos, sabe quem era Jesus? O filho de José, o filho de Maria. Um jovenzinho comum que estava aí esses dias aí. Mas Jesus, o filho ele está fazendo sinais e maravilhas, ele está dizendo que é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, aquele que a gente tanto espera. Ele está dizendo que ele é essa pessoa. E aí Jesus começa a manifestar o reino dos céus, através dos milagres, ressurreição, e cura, e libertação, e palavras de sabedoria. E Jesus começa a revelar para aqueles pequenos homens que ninguém dava nada. Deus começa a revelar o reino dos céus. E os fariseus começam a ficar confusos com aquilo que Jesus está fazendo. Como pode esses homens indoutos, esses homens que não têm conhecimento de nada, terem tanta sabedoria assim? O Espírito Santo começou a ser revelado e Jesus começa a manifestar o reino dos céus. E o que começa a acontecer? O testemunho de Jesus, o testemunho daqueles homens começa a alcançar os corações das pessoas. As pessoas começam a acreditar e as pessoas começam a recorrer a quem? A Jesus. Jesus, eu preciso de um milagre. O que o cego Bartimeu falou: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu preciso de um milagre. Ele nunca tinha visto Jesus, mas ele ouvia os testemunhos. Por isso que Jesus nos colocou como igreja.
A sua fé, ela precisa ser colocada em obras, em atitude. E você precisa manifestar o reino dos céus. Assim como você foi alcançado, assim como você talvez está sendo alcançado por essa palavra agora, outras pessoas podem ser alcançadas através do seu testemunho. Jesus me curou. Jesus fez por mim. Eu não era nada, eu não tinha nada, não era nem para mim estar aqui. Mas Jesus me libertou. E o seu testemunho vai alcançar outras pessoas, outras famílias, outras gerações. Então, o reino de Deus, ele é manifestado através do amor. E eu queria que você lesse comigo agora Gálatas, capítulo 5. Quantos têm fé em Deus aí? Dá um amém. Amém. Que bom. Então essa palavra é para mim e para você. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim a fé que opera por caridade, por amor. A fé que faz gerar um milagre, ela opera através do amor, da compaixão. Da compaixão. Pastor, então para mim alcançar um milagre, eu preciso de fé. Você precisa de fé e de amor. Amor a Deus, amor a Jesus Cristo. Você precisa estar próximo do Mestre, você precisa conhecer as palavras, ouvir as palavras que Jesus está dizendo para você nessa manhã e acreditar nela. É um milagre que você precisa? Jesus pode fazer. Jesus pode fazer um milagre. Jesus pode dar vida ao morto. Jesus pode tirar a sua enfermidade. Eu contei esse testemunho no domingo passado, quando o apóstolo chamou a gente para falar de Borba. Isso edificou muito, muito, mas muito mesmo, bastante a minha vida, irmãos. O que aconteceu comigo em Borba. É simples, mas poderoso. Nós estávamos no começo da equipe e uma virose nos atropelou. A água de lá não é tratada e não só a gente, alguns moradores também já estavam com uma virose, então imagina a gente que não é de lá. E aí a gente foi pego por uma virose, e muitos ficaram com febre, dor no corpo, alguns nem conseguiram trabalhar alguns dias, mas passou e deu tudo certo. Só que um desses dias, a Yasmin, a minha filha mais nova, a gente foi deitar, chegou do trabalho, a gente chegava, tomava banho e dormia, irmãos. Essa era a nossa vida lá. A gente chegava, tomava banho e ia deitar para dormir. E aí quando foi umas 2 da manhã, mais ou menos, dormia a Carla, as meninas numa cama e eu numa caminha de solteiro do lado. Na verdade era quase tudo junto, né, porque o quarto era pequenininho. E aí a Carla me acordou, falou, amor, a Yasmin está queimando em febre. Aí eu levantei, a gente acendeu a luz do quarto. Aí a gente falou, não, vamos orar. Só que nesse vamos orar, a Carla começou a procurar o remédio, ela sempre leva o remédio, assim. Quem é pai sabe disso, né? Sempre leva um remedinho para antitérmico, anti-inflamatório, etc. E ela falou, amor, eu não trouxe o remédio. Aí eu falei, meu Deus. Não, mas vamos orar. O plano era orar, desde o começo. Eu falei, mas espera aí, deixa eu ver aqui no Google, aqui se tem alguma farmácia, né? No hotel tinha o sinal. Aí procurei, nada. Nenhuma farmácia. Imagina, no meio da floresta, né, irmão? Tudo fechado. Tem farmácia, mas assim, tudo fechado. E procurei nada. Só que a Yasmin, irmãos, nesse ponto, ela estava com uma febre, que ela já estava já no estágio de perigo. Para quem tem filho, sabe o que entende o que eu vou falar. Ela já estava se contorcendo de muita febre, já para convulsionar mesmo. E aí, quando a gente... Tudo isso que eu estou falando não foi calmo assim, tá? Foi tudo bem acelerado, mas... E eu falei, amor, vamos ligar o chuveiro, liga o chuveiro. E Yasmin já se contorcendo e queimando em febre. Para vocês terem uma ideia, a Carla acordou porque estava encostada nela, a temperatura dela acordou a Carla. O olho quente, tudo, e a gente... Falei, amor, acho que a gente vai ter que ligar o chuveiro, vai ter que pôr ela debaixo do chuveiro para baixar a temperatura.
não tem o que fazer, e aí o coração do pai já começa a ficar como? Desesperado. Eu falei, meu Deus, eu preciso orar. E tem uma palavra que sempre mexe comigo muito, é quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. Além do sai para fora e Lázaro sai, que é poderosíssimo, tem uma palavra que Jesus fala antes. E Jesus fala assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Essa palavra mexe comigo demais, irmãos. Ali eu vejo uma intimidade tão grande de Jesus com o Pai, que eu falo, Senhor, essa aí que eu quero chegar. E Jesus fala de uma forma tão simples, fala, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Talvez como eu falando para o meu pai, Pai, eu sei que o Senhor sempre faz por mim, né? Eu preciso disso. E Jesus fala, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E eu me lembrei dessa palavra. E eu já estava preocupado, irmãos. A minha cabeça já estava pensando assim, meu Deus, faltam 7 dias de missão ainda, 24 horas de viagem, se a minha filha ficar ruim, o que eu vou fazer? Falei, bom, vamos orar. Não tinha remédio, não tinha farmácia, vamos orar. E aí a Yasmin na cama, a gente sentou na beira da cama, eu segurei na mão da Carla assim, e eu orei. Eu comecei a orar, e eu falei, até embarga a minha voz, eu falei assim, Pai, eu só tenho o Senhor. Foi só isso que eu disse. Eu só tenho o Senhor. Por favor, abaixa a febre da minha filha. Eu não pedi nem a cura, sabe? Eu pedi, só baixa, porque o meu estágio de preocupação já era convulsão. Baixa, Senhor, por favor. Desse jeito, irmãos. A Carla estava de costa para Yasmin e eu de frente. Aí a gente deu aquela respirada funda, porque não tinha mais o que fazer, irmãos. Era chuveiro, eu não tinha mais o que fazer. A moça, a Elizabeth, ela não fica no hotel, porque só são suítes, ela mora na casa dela, não tinha nem a quem recorrer, nada. De frente comigo o Rio Madeira e atrás mato. Eu não tinha para onde ir. E aí a Carla, a gente respirou fundo, coisa de 30 segundos, irmãos. A Carla virou e pôs a mão na perninha dela, assim. Quando a Carla pôs a mão na perna dela, a Carla fez assim, ó. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela, falei, meu Deus. Ela, a febre abaixou. Falei, como assim? Como assim, né? Tinha acabado de orar. Eita, Jesus. Ainda bem que Jesus é bonzinho, né? Como o apóstolo fala, ele não leva essas palavras nossas. E eu fui e botei a mão na perna dela. Irmãos, eu tinha acabado de colocar a mão na Yasmin. Facilmente, irmãos, ela estava com 39, 40 graus. Facilmente. Ela já teve febres em casa. Facilmente. Eu coloquei a mão na perna dela, irmãos. Já não tinha mais nada. A Yasmin, como ela mesma diz, a Yasmin fala muito isso. Tô plena. Ela fala isso o dia inteiro, sabe? Ô Yasmin, pai, eu tô plena. E aí, eu coloquei a mão nela, eu imaginei, nossa, ela tá plena, né? Tá tranquila. Normal. Aí ela virou pro lado e dormiu. Aí eu olhei para a Carla, a gente olhou um para o outro. Vamos dormir? Vamos dormir. Irmãos, aquele vendaval, aquilo que para a gente estava parecendo uma loucura e sem fim, em menos de 1 minuto se encerrou tudo. E aquilo, irmãos, para mim, eu sei que também para vocês, porque isso é um testemunho de Jesus, né, que Jesus faz, eu sei que edifica a sua fé, mas para mim, irmãos, eu ia falar que vocês não têm ideia, mas eu sei que vocês têm, porque a gente tem o mesmo Espírito. Aquilo para mim, irmãos, foi assim, ei filhão, você só tem eu mesmo. Para mim foi essa sensação que eu tive, a sensação que eu tive naquele momento, porque eu lembrei daquela palavra, testemunhos e tantas coisas, assim como esses homens, e aquilo para mim, é como se aquela palavra que eu disse naquele momento, foi a palavra que chamou a atenção de Deus. Sabe quando você está andando na rua e alguém parece que chama o seu nome, aí você, alguém me chamou? Não. A impressão que eu tive é que naquela hora que eu falei, Deus, eu só tenho o Senhor. É como se Deus tivesse, não que Ele não se preocupe, né? Deus, Ele está atento em tudo, Ele está de olho nos seus filhos. Mas é como se Deus, opa, é isso mesmo. É isso mesmo, você só tem a mim. Agora você disse o que é certo, André. Tá bom, eu vou baixar a febre dela para você. Na hora, naquele mesmo momento.
Então, o que faz a gente alcançar o milagre? É a palavra, é o testemunho, é a fé, é você ir até Jesus. Esse homem, esse oficial do rei foi até Jesus e falou: Senhor, Jesus, por favor, cura o meu filho. Sim, eu vou curar ele. Eu vou curar. E depois disso, Deus começou a falar comigo e Deus começou a ministrar o meu coração, porque mesmo que se Jesus não curasse, irmãos, naquela hora, acho que Jesus foi misericordioso, mas mesmo que Jesus não curasse, se eu tivesse que ficar com a minha filha com febre todos os dias ali, eu ia ficar. Porque do mesmo jeito que Jesus baixou a febre, Ele poderia trazer minha filha à vida de volta. Eu tenho que ter essa fé, eu tenho que ter, por quê? Porque eu bebo dessa água todo dia, eu vivo, nós vivemos isso, essa palavra, então a gente tem que crer nela. Se Jesus chegou na sua vida, é porque Ele pode fazer qualquer coisa por você. Basta você crer, acreditar e buscar o seu milagre diário. E você vai ver aquilo que Deus pode fazer. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor. Eu quero ler o último texto, é João capítulo 3, versículo 17, se você puder abrir. Três, 17 ao 21. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A fé sem obras é morta. Eu mostro para você a minha fé através das minhas obras. É o que Jesus fez. É o que Jesus está fazendo. É o que Jesus faz na sua história, na sua família, onde você vai. Ele veio para salvar o mundo, para tirar o mundo das trevas e trazer a luz. Jesus trouxe a luz ao mundo, porque Ele é a luz do mundo. E se a gente acredita, esse testemunho pode alcançar outras pessoas, e pessoas serão edificadas, assim como a minha fé é edificada.